Boa noite. Eu sempre quis dizer isso, é maravilhoso. Cumprimento, irmãos, capazes do Senhor. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Deixa eu mudar aqui. Boa noite pra você. Boa noite pra vocês, todos vocês. A paz, né? Primeiramente a paz do Senhor, agora com todos vós. Hoje nós vamos dizer uma palavra sobre como está aí no título do vídeo. Agradece que cresce. Tá sempre aqui, ó. Em cima. Agradece que cresce. Vamos dizer, a palavra de hoje é agradece que cresce. Vamos ser rápidos, não vamos dialogar, claro. A palavra de Deus eu não tenho hora e eu também não tenho tempo. Então, vai ser conforme Deus querer. Amém. Irmãos, vamos orar. Primeiramente, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia da presença dele, mais um dia na palavra dele. E você que clicou aqui para entrar, que seja abençoado, né? Não em materiais, claro, mas que venha sentir a presença de Deus onde você estiver. Assim, né? Eu peço a Deus, claro. Então vamos orar, vamos agradecer e vamos dar a iniciativa. Tudo bem? Vamos embora. Senhor, meu Deus, ó Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor. Vamos agradecer primeiramente pelo dia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso levantar. E obrigado pela vida de cada um dos irmãos que se encontra do lado de lá da tela. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha abençoar a todos nós, né? Não em questão material, mas sim conforme o Senhor desejar, Pai. Pois Tu é o Rei e o poder para sempre. Amém, Pai. E a palavra do Senhor, mesmo que a palavra, Pai, hoje que o Senhor use-me, né? Conforme o Senhor desejar. Eu sou meio instrumento do Senhor. E que a palavra, mesmo que seja para correção, exortação, ou até mesmo para vigilância, mas que o Senhor venha falar, conforme o Senhor desejar. Amém. E eu agradeço. Que os irmãos venham entender. É somente isso. Amém. Então, irmãos, nós vamos dizer... Vou chegar mais para frente. Nós vamos falar sobre o agradece que cresce. E eu trouxe hoje para vocês aqui, para nós, não é para vocês, é para nós. Palavras que dizem sobre agradece que cresce. Não é necessariamente sobre isso, mas que diz sobre a questão de agradecimento. Sobre você em tudo dar graça, tudo agradecer. Eu trouxe esses versículos hoje para nós. Deus trouxe para nós. Nós trouxemos. Vocês sabem, né? Glória a Deus. Hoje, então, abra aí a sua Bíblia. Você aí agora que está ouvindo agora e vendo. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí. Vamos ler. Eu vou esperar vocês abrirem. Vou esperar. Amém? Então, abra você a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, capítulo número 18. Capítulo de número 5, versículo de número 18. Vamos ler somente ele. Vai falar dessa maneira. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que nós entendemos dessa palavra? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Maravilhoso. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Quando nós entendemos e lemos essa palavra, fala sobre em tudo. Ou seja, eu estou passando dificuldade de dar graça. Hoje eu estou tomando uma água que maravilhosa. Dá graça. Em tudo dá graça. Em tudo dá graça. A Bíblia nos mostra. É algo interessante que quando essa palavra foi mencionada para a igreja, para a igreja também, as pessoas responderam simples e clara, né? E foi direto. Nós somos gratos às coisas que Deus nos dá. Nós somos gratos à nossa vida. Nós somos gratos ao que nós temos ao nosso lado. Nós somos gratos pelo que nós temos. Nós somos gratos pelo que nós andamos. E a resposta foi simplesmente não. Nós não somos gratos. Nós não agradecemos. Nós também praticamente não agradecemos. Nós não agradecemos por isso. Não agradecemos pelo que Deus está provendo para nós. Pela bênção, pelo violão, vocês sabem. Então, né, vocês sabem o que é que nós devemos agradecer. E não agradecemos. Não agradecemos. Então eu trouxe né? Então trouxemos essa palavra aqui hoje para vocês e para nós. Sobre em tudo dai graça, mas agradece que cresce, que é o bordão e o tema chave de hoje, que é o agradece que cresce. A Bíblia nos mostra que nós devemos agradecer.
ou seja, dar graça em tudo. Em tudo. Seja o que for que passamos, provações, injúrias, não importa, mas vamos dar graça. Os maiores exemplos que nós temos aqui foram um vídeo que, né, que já está aqui no canal, já está gravado, que é o espinho na carne de Paulo. Esse vídeo que apareceu para vocês aí. Então, um vídeo maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ó, gaguejando. Maravilhoso, que fala sobre o espinho na carne de Paulo, que Paulo entendeu no versículo de número 10. Ele entende que eu devo ser alegre, ser feliz quando passar de provação, injúrias, angústias, até mesmo pelas perseguições de Cristo. Então eu devo o quê? Ser grato às coisas que Deus me deu e também ser grato pelas provações que eu passo. Muitas das pessoas de hoje que querem seguir Cristo, elas só querem que Deus seja um Deus bom, um Deus divino, principalmente, um Deus da graça, um Deus do bem-estar, um Deus da riqueza, um Deus da fama, e sinceramente não tem isso. Deus, ele é tudo isso daí, só que Deus, muitas pessoas elas querem que Deus só faça isso para elas. Não quer que Deus permite uma situação na vida dela. Mas tá errado, tá? Às vezes as situações vêm e Deus permite a situação acontecer para ver se você fica firme ou não, tá? Então nós devemos aí, ó, parar para pensar nisso daí, tá bom? Devemos parar para pensar. Então, em tudo dai graça. E aqui é maravilhoso, né, que se nós lemos 1 Tessalonicenses 5:12, não o título, né, somente, fala diversos preceitos. Preceitos são os mandamentos, diversos preceitos, diversos mandamentos, né? Quais são os diversos preceitos? Fala, ó, regozijai-vos sempre, sempre estáis alegre. Ai, nossa, você tá, o que aconteceu? Ai, nossa, eu tava doente. Fica feliz. Porque eu passei e eu estou vivo, graças a Deus. Glória a Deus. Ó, orar sem cessar, o orar sem cessar ele está sempre presente. Em Mateus vai falar sobre orar sem cessar. Aqui, Apocalipse vai falar sobre orar sem cessar. 1 Tessalonicenses orar sem cessar. Então, orar sem cessar está sempre presente, porque a gente deve orar e vigiar. A oração é para isso. A gente se fortalece em Cristo. E depois, às 18, em tudo dai graça. Ou seja, devemos dar graça em tudo. Uma palavra que Paulo diz, né? Ele fala, ó, a gente tem que dar graça ao comermos, ao bebermos, ao passarmos necessidade. Então a gente tem que dar graça, porque quem nos dá todas as coisas é Deus. Não somos nós que providenciamos para nós mesmos, mas sim Deus, tá? Então dá graça em tudo. Aí fala, não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia. Algo interessante que não apagueis o espírito, né? Vem uma palavra que é maravilhosa sobre a parábola das 10 virgens, Mateus 25. É muito linda essa palavra que fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Do azeite. O azeite ali simbolizava o espírito. Fala, não apagueis o espírito, igual a 5, uma das 5 lá. Uma não, né? 5, né? São 10. 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. A Bíblia assim nos diz. Então, uma das 5, uma não, né? As 5, né? Tinha 5, dividiu. Então, 5 deixaram o azeite acabar, ou seja, o espírito acabar. E as outras não deixaram. Né? Então não apagueis o espírito, não deixar o azeite que está em você acabar. E fala, não desprezeis as profecias. Ó, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não importa o tempo, mas vai acontecer. E assim Deus vai fazer. O que você tem que fazer é confiar, é a fé, tá? Muitas dessas palavras aqui que nós vamos dizer, vai entrar a fé, tudo bem? Vamos lá. Vamos então passar, eu trouxe aqui hoje para vocês, vamos passar para outra parte, que fala sobre... eu vou pegar uns versículos e falar sobre agradecer. Não é agradar, mas sim agradecer. As pessoas que agradeceram a Deus e o milagre aconteceu e multiplicou 4 vezes mais e muitas vezes mais. Então eu venho trazer hoje para vocês, como eu já falado, nós venhamos trazer aqui hoje para vocês essa palavra. Abra a Bíblia de vocês em Marcos capítulo de número 8. Versículo de número 1 vai falar sobre a multiplicação dos pães. Vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Tá? A segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães. Tudo bem? Segunda multiplicação dos pães. Se você quer ler a primeira e a segunda multiplicação dos pães, de ordem correta, tá? Eu não estou falando que a Bíblia é errada, não estou falando disso, mas se você quer ler, leia Mateus. Leia Mateus capítulo de número 14, versículo de número 13, vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Agora, se você quer ler a segunda multiplicação dos pães, mas sem ser em Marcos, então vai ler Mateus capítulo de número 15, versículo de número 32, que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Tudo bem? Então, se você quiser ler,
pode ir lá ler, fala sobre a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Tudo bem? Aqui em Marcos vai falar sobre a segunda multiplicação dos pães. Maravilhosa. Vamos lá? Marcos capítulo de número 8, versículo de número 1, vai falar naqueles dias, né? Quando outra vez reuniu-se grande multidão, e não tendo eles o que comer, clamou Jesus aos seus discípulos, chamou Jesus os discípulos, ele disse, ou seja, chamou Jesus os discípulos. Que aconteceu aqui então? Jesus estava pregando já aqui, quando a gente está mais para frente, vai falar sobre que Jesus estava pregando já faz 3 dias. Durante 3 dias ele não comeu nada, porque ele tinha fome da palavra de Deus. Então ele não comeu nada e ele sentiu ali compaixão do povo que estava. Era cerca de 4.000 homens. 4.000 homens. Você acha que o quê? É maravilhoso. 4.000 homens, gente. 4.000 homens. Então foram 4.000 homens, tá? Que multiplicaram os pães e os peixes. Olha que maravilhoso. Tá? Então Jesus ali, ele viu que o pessoal ali estava fadigado, né? Eles estavam praticamente desfalecidos ali por comida, porque há 3 dias não comiam. E Jesus ele sentiu muita compaixão, porque falou, eu não vou mandar o povo embora daqui agora, porque ao meio do deserto, ao meio do caminho, eles podem desfalecer ou desmaiar, né? Desfalecer, mais ou menos. E também eu não vou, né, falar para eles, ó, fica aqui, porque eu não tenho o que comer. Então Jesus ele chegou e perguntou se alguém tinha mantimento. Eis que encontra 7 pães. Aqui são 7 pães e alguns peixinhos. Não dá números aos peixes, mas alguns peixes. Tá? E somente lá no versículo de número 6. É onde Jesus agradece. Ao levantar ali, ó, o seu pão. Ele agradece a Deus. Fala, graças te dou, Pai. Graças, Pai, por esse pão. Graças por esse alimento. E o alimento cresceu. Glória a Deus. Então isso aconteceu. Isso é uma prova do agradecer a Cristo e agradecer a Deus. Tá? Você tem que agradecer a Deus. Tá bom? Agradeça a Deus porque o seu mantimento ou o seu milagre vai crescer. Pode crescer. Só que não escolha qual milagre que tem que crescer. Ah, tem que crescer aquele dinheiro ali, ó. Tem um pouquinho a conta no banco. Então, Deus, obrigado pela conta. Obrigado pelo dinheiro que eu tenho no banco. Vai transformar em 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? Aí você tá... Que doação. Não é assim, né? Então não é. Então agradeça a Deus aquilo que o dinheiro não pode comprar. E também nós falamos sobre o vídeo com isso, né? Sonhe com o que o dinheiro não pode comprar. Também agradeça a Deus com o que o dinheiro não pode comprar. Agradeça a Deus pela sua vida. Você pode comprar uma vida? Não pode. Né? Você pode comprar uma vida? Você não. Você não. Então, não tem, né? Então é isso, mais ou menos. Muito maravilhoso, né, irmãos? Então aqui Jesus ele agradece. No versículo de número 6 vai falar assim, ó. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem repartido entre o povo. Olha só que maravilhoso, hein? Que maravilhoso. Por quê? O 6 fala, ordenou ao povo que se assentasse no chão. Jesus ele não só era, como ainda continua sendo humilde, que ele pediu, falou, povo, pessoal, sente-se ao chão, por gentileza, por favor. Sente-se ao chão. E o povo sentou, obediência. E após ter dado graça, ou seja, tomou os pães. E após ter dado graças, o milagre aconteceu e o pão multiplicou. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Agradeça que cresce. Agradeça que cresce. Então, isso é maravilhoso. O agradece que cresce é uma das chaves do reino de Deus. Porque o agradece que cresce, você tem que agradecer a Deus, né? Por tudo que você tem, né, ao seu redor. Agradecer a Deus. Muitas pessoas, você também tem que agradecer. Eu vou falar aqui algo interessante. Que muitas pessoas, ela, né, tem um pensamento tudo contrário. Tudo horrível. Porque foi aprendido daquela maneira. Mas a partir do momento que você entra na casa de Deus e começa a ver o caminho correto do Senhor, agradeça por isso. Tá? A Bíblia nos mostra e nos ordena o que a gente tem que pensar. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, vai falar o em que pensar. Se eu não me engano, já tem essa palavra aqui no canal. Se tem, vou mostrar aí pra vocês. Se não tem, não me recordo agora. Se não tem, nós falamos sobre ela no outros vídeos que vamos trazer. Tá? Mas se tem, tá aí pra vocês.
Falou em quem pensar, ó. Você tem que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é justo. Então Deus é simplesmente isso. E fala tudo que de boa fama não é ser humano, é Deus, tá? É Deus. Então você tem que agradecer a Deus por isso. Você tem que pensar isso. Isso ocupe o vosso pensamento. A Bíblia nos diz, Filipenses 4, versículo de número 8. Você terminando ali. Então devemos pensar sobre isso. E muitas pessoas têm um pensamento tudo ao contrário. E por ter esses pensamentos tudo ao contrário, o que acontece? Infelizmente, não agradece a nada. E ainda tem que passar por provação para agradecer. Muitas das vezes Deus permite as provações virem para nós. Agradecemos a Deus pelo que nós temos e para ver se você é um cristão verdadeiro. Assim foi com Jó. Um dos maiores exemplos que a gente ia trazer aqui, já trazendo agora. Jó foi tirado tudo. Foi tirado filhos, foi tirado servos. Ele era o homem mais rico da terra de Uz, tá? Ele tinha servos, maior número de servos. Ele tinha maiores números de gados, ovelhas, camelos, burros. Não é burro, chamado, né? Meio ofensivo, mas burro não, né? Bom animal. Então burros, tá? Jumentos. Então servos, filhos belos, filhas também. E acabou que foi tirado tudo. Ah, mas como foi tirado de quem? Foi tirado de Jó. Mas quem permitiu? Deus permitiu. Deus permitiu, então Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é justo. Deus ele queria ver se Jó, não é Ló, é Jó. Jó seria um servo fiel a Deus. A Bíblia nenhuma hora fala que Jó foi santo, que Jó não pecou, tá? Jó ele também teve seus momentos de revoltas, assim como nós temos os nossos momentos de revolta. Algumas pessoas têm muito momento de revolta, só que você tem que agradecer, tá? Mas você mesmo tendo o seu momento de revolta, faz algo. Reconheça que você está errado e agradeça a Deus pelo que você passou. Jó dessa maneira ele agradeceu. E assim eu já deixo uma pergunta aqui com 17 minutos e 20 segundos de vídeo para vocês. Qual Jó, ele teve que passar, ele teve que agradecer por algo ou por uma pessoa para o milagre dele chegar. E o milagre dele chegou, por ele agradecer por a vida de algumas pessoas. De quem que Jó, ou seja, de quais pessoas Jó agradeceu pela vida? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu quero que vocês respondam aqui, ó, no comentário abaixo. Tudo bem? Tranquilo? Então, pergunta fácil. Se você ler a Bíblia, você interpreta a Bíblia, entende a Bíblia, você vai saber responder. Agora, se você não lê, não entende a Bíblia, vai até Deus. Deus ele tem solução para os seus problemas, todos. Amém? Então, aqui, né, Jesus ele agradeceu pelos pães e o milagre dele aconteceu. Devemos fazer dessa maneira. Agradecer para agradecer o nosso milagre. Porque Deus ele tem toda hora, não toda hora, claro, vamos falar toda hora, hora e hora, não. Deus ele tem sempre um milagre para mim e para você. Aí. Amém? Glória? Então, glória a Deus. Eu adoro essa palavra, glória. Oh, aleluia, glória. Irmãos, agora então vamos ler Lucas 17:11. Vai falar sobre a cura dos 10 leprosos. Uma das passagens mais lindas que eu também acho maravilhosa. A passagem dos 10 leprosos são 10 leprosos, como já diz, né, claro. São 10 leprosos e no número desses 10 leprosos, um homem foi curado. Os 10 foram curados. Os 10 leprosos foram curados ao caminho do sumo sacerdote. E somente um leproso, ou seja, né, que era, entre aspas, leproso que fora curado, voltou e agradeceu a Jesus. Maravilhoso. Então, Lucas 17:11. Agradeceu a Deus. Somente um. E esse homem era samaritano. Para você que não conhece, judeus e samaritanos não se dão bem, por mais que os dois são da mesma linhagem, da mesma nacionalidade. Os samaritanos vieram dos judeus, e os dois, mesmo assim, não se gostam, se odeiam. Maravilhoso, que isso, hein? Não. Então, algo também interessante. Mas Jesus, ao mesmo assim, ele não rejeitava nenhum. Jesus ele não rejeitou o romano, porque os romanos escravizavam os judeus. Jesus não rejeitou os samaritanos,
Jesus não rejeitou nenhuma pessoa. Então, nós devemos pegar de exemplo. Tá bom? Então, Lucas 17, capítulo de número 11. Capítulo de número 17, versículo de número 11. Vai falar sobre a cura de 10 leprosos. Fala, né? Vamos começar a partir do 17, 15, tá? 17, 15. 17, 15 vai falar: um dos 10, vendo que foram curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Agradecimento. Ele já estava agradecendo a Deus desde o começo que ele fora curado. 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, como nós falamos, samaritanos, né? E já explicamos sobre a questão dos samaritanos. Não precisa ter essa, né? Essa dinastia tudo, separação, tá? Nessa questão. É claro que é igual a questão da Santa Ceia. Você não pode dar uma Santa Ceia para quem não conhece, não sabe o significado da Santa Ceia. Isso é algo diferente. Mas vamos continuar. Então, ou seja, uma lepra. O cara tinha lepra, ele tinha que ser afastado, né, para morrer sozinho. Quem tinha lepra, ele tinha que morrer sozinho. Afastado de quem tinha lepra lá. Ó. E aí, é igual o Covid de hoje. Quem tem Covid, a metade das pessoas são afastadas. Né? São afastadas e para morrer sozinho. Oh, que isso. Beleza. Aí são afastadas. Tranquilo. Aí se a pessoa é curada, ela tem que passar por um médico. Hoje, assim, na civilização nossa. Agora, se a pessoa é curada, né, da lepra, ela tinha que passar pelo sumo sacerdote. Para o sumo sacerdote falar que aquela pessoa estava curada para voltar à civilização normal. Tá? Hoje, se você não conhece como lepra, é hanseníase. Se você não conhece como hanseníase, pergunta a uma pessoa mais antiga um pouco, né, que fala sobre lepra ou hanseníase, a pessoa às vezes pode conhecer. Tudo bem? Agora, se você não conhece, a Bíblia também vai falar para nós. Amém? Então, ou seja, o homem ali foi curado. E algo interessante, ele foi curado e agradeceu a Deus, agradeceu a Jesus. E Jesus ainda perguntou, não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Então, ou seja, Jesus já sabia que os 10 foram curados porque Jesus, ele é Deus. Tá? Jesus, ele é Deus. Se você não entende essa questão, Jesus é Deus, como assim? Eu não entendo. Se você não entende, vamos fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo explicando sobre o Logos de Deus, tá? O Logos significa verbo. Vou explicar mais isso aqui lá no próximo no vídeo. Não que vem, mas do que vem. Sobre um vídeo que vamos falar sobre o verbo, tá? João capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos explicar sobre isso, o Logos de Deus, o verbo de Deus. Tudo certinho para vocês, tá bom? Então é algo interessante, porque ele agradeceu e falou, onde estão os outros 9? E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A cura dele aconteceu pela fé dele. A fé dele que o cara tinha, que o homem tinha, foi curado. Ele foi curado pela fé dele, não foi pela fé de Cristo, porque Jesus nos ensina o exemplo também. É a sua fé que te salva. É a sua fé que cura você. Não é a fé das outras pessoas. Pela minha fé você vai ser curado. Não tem isso. Tá? É claro que a gente tem a ajuda de irmãos na fé. É por isso que a gente tem que ir para a igreja para aprender. Algo interessante que foi falado aqui para nós aqui da igreja é que a gente não aprende de Deus sozinho em casa. Não tem como você cultuar Deus em casa sozinho. Não tem como você aprender. Não tem. Tira isso da mente. Se você tem isso, tira. Não tem como. Você tem que ir para a igreja aprender de Deus lá. Tá? Por quê? Com os irmãos você vai estar aprendendo, claro, primeiramente aprendendo de Deus. E aliás de aprender de Deus, vai ter alguém para te ajudar. Primeiramente vem sempre Deus, mas as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Então a gente tem que aprender de Deus na igreja. Amém? Então, ou seja, é uma palavra maravilhosa que é sobre agradecimento. E algo assim, às vezes, imagina se esse homem, né, não voltasse ali a Jesus agradecendo ele, falasse, não agradecesse, ele poderia ter 20, 30, 40 anos ali de vida a mais. Mas por ele agradecer, às vezes ele recebeu a vida eterna. Por um simples fato, não fato, mas pelo um simples algo dele agradecer a Deus. Dele agradecer a Jesus. Às vezes a gente sempre tem que dar graças por tudo que há em nossa vida. Tudo, tá? Tudo. Pelas maiores situações que a gente passar ou pelas menores situações que nós passamos. Agradeça a Deus pela situação.
Porque às vezes pela situação que nós passamos, aquela situação que foi acontecida na nossa vida, fortifica a minha fé. E isso eu posso levar de testemunho para outras pessoas tiverem a fé reerguida novamente. Então é algo maravilhoso, tá? Um dia, se Deus permitir, eu quero contar aqui uma situação que eu passei dentro da igreja, mas no meu íntimo, sozinho, eu e Deus. Eu quero trazer para vocês que é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Eu quero trazer para vocês, é mais ou menos como se fosse o meu testemunho. E eu tenho, eu queria trazer para vocês, mas não agora, mas eu vou trazer. Então é algo muito maravilhoso, interessante da gente se falar e pensar, olha só, gente, como é que pode, né? Você tem que agradecer, então, agradeça. Agradeça. Por que às vezes nós passamos dificuldade financeira, dificuldades às vezes espirituais também? Porque às vezes não, porque você ainda não se chegou a Deus. Não reconheceu Deus como seu próprio evangelho, sua própria salvação. Não reconheceu Deus como verdadeiro Deus. Então, às vezes, para você sair da lama, às vezes você sair de uma crise financeira, você tem que se achegar a Deus e reconhecer que Deus não liga para o seu dinheiro, mas liga para você, pessoa. Pessoa. Ele não liga para o dia se o dia é sábado e não pode fazer nada. Ele liga para você, pessoa. Tanto que quando a questão dos judeus rejeitam Jesus, Jesus ele disse lá no Mateus, né, capítulo de número 12, ele vai falar para nós que Jesus é o Senhor do sábado. Onde Jesus vai falar, o sábado não foi feito para o homem. Ele vai falar assim, o sábado não é importante, o importante é o homem. O importante não é o sábado, o importante é o homem. O importante não é você fazer milagre no sábado, o importante é você levar a palavra de Deus pro homem. Não é pro sábado que você vai levar, é pro homem. É diferente, tá? As situações aí, é muito diferente. Então, em tudo dai graça. Dai graça pela situação, mas dai graça a Deus. Em 1 Coríntios, a gente vai sempre... 1 Coríntios, a palavra me explica muito sobre isso. Porque ela fala, se você está gloriando vós, gloriareis em Cristo, não gloriareis em mim mesmo. Porque a glória vem de Deus. Por isso que nós dizemos, glória a Deus. Tudo bem? Então, irmãos, a palavra de Deus é essa. Porque a palavra de Deus ela é simples e clara. Dai graça a Deus. Mas, ao mesmo tempo, tenha fé. Se você não tiver fé, não adianta para nada. A obra sem fé é morta. Então vamos ter fé, tá? Fé. Tenha fé. Muito maravilhoso. Algo interessante que fala sobre a questão de graça também é sobre a Santa Ceia. Santa Ceia é onde temos mais questão de graça, né? A Santa Ceia fala, semelhantemente, partiu do pão. Semelhantemente, pegou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Depois de Jesus ter dado graça, partiu o pão e disse, deu graça. Aí depois deu o sangue, o cálice. Fala, este é o cálice, este é meu sangue, o cálice da nova aliança. Tomai isto todas as vezes que bebereis em memória de mim. Deu graça. Então tudo vem em questão de graça. Jesus ele dava graça. E por dar graça, o milagre acontecia. Jesus ele nos ensina ali três maravilhas. O primeiro, que existe Deus acima de Jesus. O segundo, obediência total, porque Jesus obedecia o que Deus mandava. Claro. O terceiro, que né, é algo interessante, que é agradecer a Deus. Dar graça a Deus. Então a gente deve levar isso. E claro, temos um quarto fato aí, temos um quarto aí que a gente não colocou, mas o quarto é fé. Se Jesus, você acha que se Jesus não tivesse fé, não tô falando besteira, tá, gente? Mas, entre aspas, assim, claro que Jesus ia ter fé, mas ele queria mostrar para os irmãos. Se a gente ter fé, a gente consegue multiplicar o pão. E Mateus vai falar, se a gente ter fé, mesmo que seja com o tamanho de grão de mostarda. Eu vou mostrar um grão de mostarda para vocês aí na imagem, na mão de um homem que tem aí. Tá, pra vocês. Então, se tiver um grão de mostarda desse tamanhozinho aí, se a gente tiver mesmo que seja um desse tamanho, a gente consegue levantar um monte, mas tem que ter fé. Porque o grão de mostarda ele é das menores sementes, mas se torna uma árvore, maiores hortaliças do... que eu acredito do mundo? Posso falar assim. Das maiores hortaliças. Porque é uma árvore gigante. O bicho é grande, enorme. E é a maior. E é maravilhoso. Nós devemos ter uma fé inabalável. Uma fé grande. Tá?
Nós vamos ter a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, essa foi a palavra de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum comentário a fazer, comente aqui. Tudo bem? Agora, se vocês também têm uma reclamação a fazer, aqui embaixo. Tá bom, irmãos? Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Senhor, Jesus abençoe a sua vida. Não só agora, mas sim para sempre. Eu espero que vocês tenham entendido e agradeça que cresce. Tudo bem? Irmãos, tchau. Até o próximo vídeo. E amém. Tchau.